poder do Espírito Santo que habita em nós, para a glória de Deus Pai, e para a glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, para o bem da igreja, nós vamos abrir o Santo Livro de Deus em Isaías, capítulo 22, nós vamos ler os versos de 15 a 25. Isaías, capítulo 22, de 15 a 25. Ouçamos com atenção a leitura da palavra do Senhor, inerrante, autoritativa. Assim diz o Senhor dos exércitos: anda, vai ter com esse administrador, com Sebna, o mordomo, e pergunta-lhe: que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Eis que como homem forte, o Senhor te arrojará violentamente, agarrar-te-á com firmeza, enrolar-te-á no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa. Ali morrerás. Ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do Senhor. Eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Naquele dia chamarei meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, vesti-lo-ei de tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme. Ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, como as taças até as garrafas. Naquele dia diz o Senhor dos exércitos: a estaca que for afincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Deus aplique sua palavra bendita ao nosso coração. Vamos orar, vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ainda. Ó Senhor, humildemente, Senhor, nos aproximamos diante de Ti. Todos somos como homens de lábios impuros, que habitamos no meio de um povo de impuros lábios. Temos sido mal, negligentes, omissos, tardios, ó Deus, em obedecer a Tua palavra. Temos feito o que é mal perante os Teus olhos, Senhor, e nesta manhã, do dia do Senhor, nos apresentamos, Senhor, nos Teus atos, mas reconhecemos nossa indignidade. Nem merecíamos, ó Deus, estar aqui para ouvir a Tua palavra, para que nos abençoes. Mas, Senhor, nos humilhamos pedindo perdão, rogando que o Senhor seja propício a nós, pecadores, pelo sangue remidor do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Teu bendito Filho, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, pela Sua ressurreição poderosa, por Sua justiça.
Ó Senhor, recebe-nos na tua presença, Senhor, apieda-te de nós, perdoa os nossos pecados, e vem, Senhor Deus, deixa uma bênção após si, fala-nos ao coração, adverte-nos, ó Deus, tem compaixão. Precisamos muito de Ti nesta hora difícil do fim. Misericórdia, Senhor. Opera com o poder do Teu Espírito Santo no nosso coração. Converte-nos e seremos convertidos. Apieda-te de nós, Senhor. Salva-nos. Tem compaixão. Oramos, ó Deus, Tu tenhas compaixão dos enfermos. Irmão Presbítero Francisco e outros, ó Deus, alguns não puderam vir à tua casa por virose, outras gripes e outros problemas. Ó Senhor, onde estiverem, ajuda-os com tua graça, abençoa-os, se não contrariar a tua vontade de cura. Lembramos dos nossos irmãos distantes, Reverendo Guimarães, que está se recuperando, que Tu abençoes, meu Deus, e possa curá-lo definitivamente. Lembramos também do nosso irmão Josadac. Põe a Tua mão também sobre ele, Senhor, cura-o, tem compaixão. A esposa do Reverendo Paulo Brasil. Também o Dr. David Murray, lá nos Estados Unidos, voltou para o hospital. Ser com ele, meu Deus, abençoa-os. São homens, irmãos nossos, tão importantes na tua obra e no teu reino. Ó Senhor, tem misericórdia deles, em nome de Jesus, e assim tem misericórdia de nós também. Enfim, Senhor, ouve a nossa oração, especialmente pelos doentes espirituais que estão fracos, estão, Senhor Deus, cambaleando espiritualmente. Outros foram presos no laço do passarinheiro e já se afastaram da tua igreja. Em misericórdia, meu Deus, ouve o nosso clamor e abençoa-nos, Senhor, e abençoa estes também queridos, salva-os por tua graça. Faz tudo isso, Senhor, por amor do Teu nome e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Complicado, não é, esse texto? Quem é esse Sebna e o que ele fez? Que coisa estranha. Às vezes lemos assim, de forma corrida as Escrituras, né? Temos que fazer a nossa leitura. E passamos por textos que realmente nos intrigam. Mas, se estudarmos e pesquisarmos, vamos compreender que, no contexto destas profecias contra estas nações, contra a Síria, por exemplo, que estava cercando Judá e ameaçando, claro que houve muitas coisas que se desdobraram deste cerco, disso tudo, que não foram registradas, mas algumas foram. E aqui nós temos um registro de alguma coisa que está ligado a este cerco da Assíria, especialmente contra Judá. O assunto aqui é a queda de um indivíduo chamado Sebna e a elevação de outro chamado Eliaquim. Bom, a missão do profeta aqui é trazer uma palavra de reprovação e de condenação para um mau administrador da casa do rei, tipo um primeiro-ministro, chamado Sebna. Ele, no caso do que vamos aqui tratar, representa os maus obreiros na casa de Deus.
E uma palavra de elevação de um indivíduo chamado Eliaquim. Esse é um servo fiel do Senhor. O próprio nome dele o meu Deus ressuscitará. É isso que quer dizer Eliaquim. E ele representa, evidentemente, os bons servos, os bons obreiros na casa do Senhor. E ele mesmo representa Cristo, como nós vamos ver em alguns detalhes que são revelados aqui. Vamos ver então um tema para esse trecho aqui, de 22 a 25, a destituição dos servos de Satanás e a ascensão dos servos de Cristo na igreja. E como distingui-los? Vamos ver. Os Sebnas são gananciosos e soberbos, maus obreiros na igreja. Os Sebnas serão excluídos. Segundo. E terceiro, os Eliaquins são abençoados por Deus e o Senhor os firma no seu posto. Vamos então ver cada um deles. Os Sebnas são gananciosos e soberbos. Veja o que diz aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 15. Anda, vai ter com esse administrador, com o Sebno, o mordomo, e pergunta-lhe: quem é que tens aqui e a quem tens tu aqui para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto a tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada? Esse indivíduo aqui, Sebna, tudo indica, era um estrangeiro. Ele não era, de fato, judeu. Era alguém que caiu nas graças, especialmente de Acás, e um indivíduo articulador, inteligente, e então foi recebido lá e colocado numa função importante. E então, a primeira coisa é que era um estrangeiro. Imagine, num posto tão importante como quase que de governante, juntamente com o rei, tinha que tratar de todas as coisas da casa, até da casa do Senhor. Estrangeiro. Quer dizer, alguém que nós poderíamos dizer no meio da igreja e que não era convertido e que estava numa posição chave e importante. Isso é calamitoso. E, meus irmãos, isso acontece. Nós temos, inclusive, pastores que não são verdadeiramente convertidos. São estrangeiros, vamos dizer assim, no povo de Deus. Gente maligna. Mas que, por circunstâncias, foram colocados lá. A palavra de Deus já admite isso quando fala a respeito do joio que foi semeado. E que está aí no meio. E a gente nem sabe distinguir direito. Mas é a verdade. Então, ele era um estrangeiro. Alguém que não era do povo de Deus. Nós temos no meio da igreja gente estrangeira. Gente que não é do povo de Deus. Gente que não é verdadeiramente convertido. Mundana, dentro da igreja. E às vezes em cargos importantes. A segunda coisa que vemos aqui, nesse ganancioso Sebna, é que ele era um traidor. Isso os rabinos estudiosos, os comentários falam disso, inclusive Calvino, de que ele mantinha uma articulação secreta com os assírios. De tal forma que o cerco estava estabelecido, todos estavam
receosos de perder suas propriedades, mas ele não. Ao contrário, ele estava mandando construir uma casa e uma sepultura na rocha. Veja, que é que tens aqui, a quem tens tu aqui, para que abrisses aqui uma sepultura, lavrando em lugar alto da tua sepultura, cinzelando na rocha a tua própria morada. Então, era alguém ganancioso, soberbo, que estava já construindo uma casa importante, num lugar alto, uma sepultura, que toda gente importante tinha esse costume de fazer isso, de fazer uma sepultura na rocha, e tinha a ideia de que quando morresse, seu nome se perpetuasse. Então, já era a cultura, como pensava alguém soberbo, mas pior é que ele estava certo de que a Síria iria invadir, vencer Judá e conceder a ele o governo, o reino. Então ele estava construindo casa importante no meio de uma situação crítica. Como é que está construindo uma casa bonita se vai ser invadido o país? Então é de desconfiar. De fato, ele estava tendo fazendo articulação com a Síria, era um traidor, e estava certo de que o país iria cair, e ele seria beneficiado por causa disso, assumindo o governo. Era, portanto, um traidor. E é isso que acontece. Muitos desses que estão dentro da igreja, e até às vezes no ministério, cuidando da casa de Deus, são mundanos, eles são traidores, eles articulam com o inimigo da igreja, eles não têm Deus no coração, eles não são sinceros naquilo que fazem, eles têm interesses pessoais, como esse Sebna aqui. Era soberbo, ganancioso, e o interesse dele de estar na direção da igreja de Deus, nós fomos chamar assim o povo de Judá, né, Jerusalém, e tudo que envolvia os negócios do rei e do templo do Senhor, para seu próprio proveito. Então esse Sebna era um traidor. Que é que tens aqui? É a pergunta. Esse lugar não é seu. Esse lugar não é lugar para estrangeiros, e para gananciosos, e para soberbos, e para carnais, e para mundanos. Este é o lugar dos filhos de Deus, é o lugar dos servos de Deus. Então este homem foi julgado por causa da sua ganância, da sua soberba, porque estava num lugar que não lhe era concedido estar. Meus irmãos, então, nós devemos saber que na igreja visível, ou como nós chamamos também militante, a igreja que está nesse mundo, Jesus preveniu de que haveria isso, de que o joio estaria misturado com o trigo, que nós teríamos maus obreiros, gente gananciosa, comendo da gordura das ovelhas, né? Nós temos isso nas Escrituras. Um crente amadurecido compreende isso e pode discernir e entender, e não se escandalizar quando, por exemplo, um escândalo aparece, alguma coisa acontece que evidencia que aquela pessoa era mentirosa, na verdade, a capa daquela religiosidade cai, e então aparece o que realmente ela é. Devemos estar preparados e sempre de olhos abertos, porque estas coisas acontecem na igreja do Senhor. A segunda coisa que vemos aqui é que o Senhor cuida da sua igreja. E então, não dura muito tempo
ele exclui, ele vem e age de forma firme e forte, cuidando da sua igreja. E então, esses Sebnas são excluídos. O Salmo 1 diz assim, por isso, capítulo 1, versículo 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Uma hora, Deus mostra e revela. Uma hora, cai a capa que cobre e que engana. Que Deus cuida da sua igreja. É isso que fará. O verso de número 18 diz, enrolar-te-ás no invólucro e te fará rolar como uma bola para a terra espaçosa, ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Vergonha da casa do teu Senhor. Quer dizer, Deus vai exercer juízo, ele vai ser retirado, e Deus vai arrojá-lo para longe, para outra terra. Aqui diz como no invólucro, rolando como uma bola, ele vai para uma terra espaçosa, lá ele morrerá. Ele não vai morrer aqui no seu túmulo que ele está fazendo na rocha para perpetuar seu nome, ou a sua casa no alto. Não vai morrer lá numa terra espaçosa. Ó tu, vergonha da casa do teu Senhor. Então, essas pessoas, elas acabam sendo um tropeço, um escândalo. A palavra de Deus diz, os escândalos virão, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. Então, esse homem, chamado homem forte, né, que as pessoas olhavam assim e diziam, esse é maravilhoso, não vai sair nunca, vai perpetuar aí. De repente, Deus age de uma forma firme e faz rolar e faz com que esses maus obreiros, estes enganadores, que são um escândalo para a igreja, sejam retirados e saiam. O verso 25, que termina, repete isso. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que for afincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Então, pode demorar. Alguém pensa, não tem jeito, já está aí anos e tal, mas no momento que Deus determinar, sai. Deus arranca, Deus tira, porque Deus cuida da sua igreja. Agora, meus irmãos, eu quero aproveitar para gastar mais tempo falando na ação graciosa e misericordiosa de Deus, levantando servos fiéis, consagrados, para cuidar da sua igreja. Os Eliaquins, que são abençoados por Deus. A primeira coisa importante nestes que são servos de Deus está no verso 20. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Veja, Eliaquim não estava procurando, fazendo campanha, querendo ocupar ou tomar o lugar do outro, em absoluto. O texto está dizendo que ele foi chamado. O servo de Deus, ele é chamado, ele é convocado, ele não é ganancioso, ele não está procurando cargo, ele não está procurando um lugar onde ele possa ter destaque, ele não é vaidoso, ele não é soberbo, ele não está aqui fazendo campanha, não, ele é convocado, chamado por Deus. O Espírito Santo é quem vocaciona, é quem chama aqueles que hão de ser ministros de Deus, presbíteros,
e mesmo que estão na igreja, diáconos em seus cargos, ou mesmo irmãos que estão dentro da igreja, aqueles que são do Senhor são vocacionados, são chamados. Não é por circunstâncias carnais, mas pela operação graciosa do Espírito Santo de Deus. Então, é por isso que nós devemos ter muito cuidado, inclusive quando vamos eleger pastor, presbíteros, diáconos na nossa igreja. O nosso governo é assim, representativo. Mas o que devemos fazer? Devemos fazer como a Bíblia manda. Devemos orar, jejuar, buscar a orientação de Deus, rogar para que Ele chame, Ele vocacione, Ele mesmo dirija tudo, que tudo seja feito de forma espiritual e não carnal, com temor, diante de Deus, observando tudo que a palavra de Deus requer para esses que vão ocupar o ministério na igreja. Então, primeira coisa, eram vocacionados. Eles não procuraram por si próprios, foram chamados. E receberam o poder de governar como Cristo. O importante é entender, meus irmãos, que os que estão na liderança da igreja, eles estão em nome de Cristo. O cabeça da igreja é Cristo. É Cristo quem governa a igreja. Mas Ele governa através de homens. É assim que Deus estabeleceu. Na igreja visível, Ele estabeleceu um governo. E o governo é Ele mesmo quem faz. Só que pela instrumentalidade de homens. Esses homens recebem, então, uma incumbência. E aqui nós temos assim, veja como é representado aqui isso. Diz assim, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como pai, o verso 21 que eu estou lendo. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Você percebe que essas coisas dizem respeito a Cristo. Veja, vesti-lo-ei com uma túnica, cingi-lo-ei com uma faixa, com um cinto. Apocalipse, capítulo 1, verso 13, nós lemos. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, uma túnica, não é? E cinto nos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins, cingido com os peitos com um cinto de ouro. É isso que está em Apocalipse 1:13. Isaías 11:5 nós lemos, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E em Isaías 9:6 nós lemos, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, o governo da igreja está nas mãos de Cristo. É Ele quem tem a túnica, é Ele quem tem o cinto, e é Ele quem tem as chaves de Davi, porque tem autoridade, está com Ele. Veja Apocalipse 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então veja que o governo está nas mãos de Cristo. Ele é o Eliaquim por excelência, cabeça da igreja, e que governa com toda a autoridade e poder a sua igreja. Mas ele concedeu esta autoridade aos seus ministros.
Veja Mateus capítulo 16, verso 19, que diz, falando a Pedro e evidentemente a todos os demais: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que deles desligares na terra será desligado nos céus. Então, os ministros, os presbíteros, os pastores da igreja, eles recebem esta autoridade de Cristo para governar a igreja, em nome de Cristo, no poder de Cristo. Então, os homens de Deus, vocacionados pelo Senhor, e que são colocados à testa da sua igreja, recebem dele autoridade para governar em seu nome, para o bem da igreja, para a glória de Cristo. É assim que devem ser todos esses que trabalham para o serviço do Senhor. Nele pendurarão, verso 24, a responsabilidade da casa do seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde a taça até as garrafas. Quer dizer, a responsabilidade está nas mãos destes que Deus ungiu e que Deus concedeu autoridade para trabalharem na igreja do Senhor e governarem a igreja do Senhor. Homens santos, homens piedosos, homens que têm amor pela igreja, homens que querem ver a prosperidade do reino de Deus, homens que são abnegados, prontos a renunciar o que for necessário, que tem prioridade a casa de Deus, a igreja de Deus, os interesses da igreja de Deus. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso que isto seja assim. Eu gostaria de fazer uma aplicação, porque, evidentemente, este não é um sermão só para líderes, e presbíteros e pastores. É um sermão também para a igreja. O que está nas Escrituras aqui está para todos, né? Então, todos nós, meus irmãos, teremos que tomar uma decisão. Ou seremos como Sebna, ou seremos como Eliaquim, em se tratando do interesse da casa de Deus. Se for como Sebna, então, seu envolvimento com a igreja será apenas carnal, interesse egoísta, pessoal, de soberba e de obter interesses e vantagens com as coisas de Deus. Você, então, será um estrangeiro dentro da igreja e não um verdadeiro convertido. Alguém que, na verdade, está dentro da igreja, mas é um traidor, porque fica se mancomunando com o inimigo da igreja, que é o mundo e Satanás. Isso é muito triste, não é? É duro até de pensar que isso seja real e que exista essa situação dentro da igreja, mas existe. É um absurdo, mas é verdade. As pessoas estão dentro da igreja, mas tem muito pouco interesse com relação às coisas de Deus. São pessoas que se envolvem com a igreja como se envolve com uma empresa ou qualquer outra entidade, um clube. Eles não têm um discernimento espiritual, não são piedosos. Essas pessoas não se angustiam pela glória de Deus, não gastam tempo em oração, não estão dispostos a renunciar a nada. Sabe, eles tratam da igreja com frieza. É como se, não, esse dia eu vou, esse dia eu não vou, tal, aqui, pá. Não são pessoas que têm o coração derretido e amolecido, apaixonado pela igreja do Senhor, pelo próprio Senhor.
Então, cada um de nós deve fazer o seu próprio exame pessoal. Como é o seu envolvimento? Como está o seu envolvimento com a igreja? Pense nisso. Será que é só no domingo você marca o ponto, está acostumado, é um hábito? Ou você, de fato, ama a casa do Senhor, ama a igreja, ama Cristo e quer, de fato, servi-lo? Está disposto a gastar-se, a renunciar o que for necessário para o bem da igreja, que vai significar a glória de Cristo. Oh, meus irmãos, se não for assim, então você é um Sebna, você não é Eliaquim. Mas bendito seja o Senhor por aqueles que pela obra do Espírito Santo são chamados e são trazidos para a igreja do Senhor. E então, humildemente, se colocam diante de Deus, dizendo: Senhor, usa-me. O Senhor me trouxe para a igreja, é teu corpo. É de fato aquilo que há de mais importante na face da terra. Nada pode se comparar à igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Nada. É a menina dos teus olhos. O Senhor ama a igreja, derramou sangue por ela. Tu compraste, não foi com ouro nem com prata. O Senhor comprou com o seu próprio sangue a igreja. Ele preza a igreja, ele ama, é sua noiva. Ele está trabalhando para tirar as rugas, as manchas, a fim de apresentá-la sem mácula, ruga ou coisa alguma, mas perfeita, bela diante dele. Então a igreja é da maior importância. Nada pode ser mais importante que a igreja. Como nós podemos dar mais tempo à nossa empresa ou a qualquer outra coisa no mundo? Nada pode ser mais importante que a igreja do Senhor. Então, Deus chamou Eliaquim porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele de fato era piedoso. Ele se identificava com Cristo. E então, por amor de Cristo, ele iria cuidar do povo de Deus, da igreja de Deus, como se fosse o próprio Cristo. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande representarmos Cristo, servindo ao povo de Deus. Porque temos que ter a mesma compaixão de Cristo, o mesmo amor de Cristo, o mesmo interesse, a abnegação. O Senhor não tinha descanso. Era todo dia, todo tempo. As multidões o cercavam e ele as via como ovelhas sem pastor. E então, era de uma dedicação. Eu, quando penso a respeito disso, eu me sinto frustrado como ministro de Deus. Eu rogo a Deus que você não seja como Sebna, nunca. Mas eu penso que ainda não sou como Eliaquim. Precisava mais. Eu rogo a Deus que tenha misericórdia de mim e me conceda esta graça, mesmo na minha idade. Sinto já dificuldade na mente, no coração, o desejo, a vontade de fazer isso e aquilo, e luto contra as minhas limitações por causa da idade.
Quantos sonhos quando era jovem, quantas coisas querendo fazer para a igreja e para o Senhor, e eu me sinto mais acomodado hoje. No meu coração sinto tristeza. Eu não sei você, o que é que você acha, o que você pensa, de como está seu envolvimento com a igreja. Eu sei que todos vamos prestar contas diante do Senhor. Todos vamos chegar lá, diante dEle, e prestar contas que fizemos com relação à sua igreja. Se fomos Sebnas, nem vamos já ser condenados. Mas se fomos como Eliaquim, eu espero no Senhor que naquele dia eu possa receber do Senhor os galardões, os louros, e não reprovação. O velho hino diz: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? É uma pergunta importante deste hino. Qual a nossa resposta a esse amor tão grande da parte do Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E nós possamos olhar para esse texto aqui, agora quando você for lê-lo, certamente você vai se lembrar. Você então, ore a Deus para que lhe mostre no coração com quem você se identifica no serviço do Senhor, na casa do Rei, na igreja. Como é que você tem tratado as coisas de Deus? O tempo está passando. Um dia tudo vai terminar, nós vamos ser chamados e vamos nos apresentar diante do Senhor. E o que fizemos da nossa vida e da oportunidade de servir ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e possa nos abençoar. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Eu gostaria de convidar nosso irmão presbítero José Jorge para nos elevar a Deus na oração, lembrar dos dízimos e ofertas que devem ser consagrados ao Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus bendito, nosso Pai Santo, no nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por este dia, porque aqui tu nos trouxeste, Senhor, para ouvir a tua santa palavra, para cantar louvores ao teu santo nome, para orarmos uns pelos outros e estarmos em comunhão. Obrigado por essa bênção, por esse privilégio, Senhor. Te agradecemos a exposição da tua santa palavra, a advertência que fez o pregador, para essa condição que cada um de nós temos que nos examinar diante do Senhor. Quantos somos de Sebna e quantos somos de Eliaquim. Que não fiquemos tranquilos com a nossa situação, porque temos certeza que sempre estaremos em falta.
Não é à toa que o Senhor nos diz na sua palavra que após ter desfeito tudo o que vos foi mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que nos foi mandado. E será que temos feito aquilo que nos foi mandado? Que Deus possa despertar o coração de cada um de nós aqui para buscarmos a sua santa palavra, analisarmos as nossas vidas e corrigirmos os nossos caminhos. Sim, sim. Ó Senhor, só Tu podes fazer isso, através do Teu Santo Espírito, da Tua graça maravilhosa, Senhor. Não podemos fazer com a nossa força, não podemos fazer com o nosso simples desejo, porque és Tu, Senhor, quem move os nossos corações. Tem misericórdia de nós, da Tua igreja, do Teu povo aqui congregado, especialmente do Teu servo, o pastor da igreja, e dos presbíteros, sobre os quais pesa tão grande responsabilidade para com o rebanho do Senhor aqui na terra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sim, Senhor. Pai Santo, Senhor, nosso Deus bendito, queremos Te apresentar também os dízimos e as ofertas que foram trazidas à Tua casa para o serviço da Tua casa, Senhor. Abençoa o Teu povo que com alegria, Senhor, trouxe os dízimos e ofertas. Dá sabedoria à Tua igreja para usá-los de uma maneira criteriosa e que seja para o bem da igreja e para o louvor da Tua glória. Fica conosco, Senhor, na continuidade deste dia. Traz-nos também à noite e à tardinha para nos congregarmos e ouvirmos a Tua santa palavra. Dá-nos uma semana abençoada de paz. Te pedimos, Senhor, humildemente, e Te agradecemos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e bendito Salvador. Amém. Amém. E agora, queridos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso muito bondoso e eterno Pai, comunhão, as consolações, toda a virtude e poder do Espírito Santo de Deus, sejam derramados sobre todos vós e convosco permaneçam hoje e para sempre. Amém. Se assentar.